Academia de Xadrez, Dama H3. Eu sou o professor Ricardo, o tio Rico está na área. Seja muito bem-vindo ao vídeo sobre o quarto checkmate mais bonito da história do xadrez. Segundo o artigo do chess.com, os 10 checkmates mais bonitos de todos os tempos. Um artigo que eu realmente achei muito interessante, sensacional. Estamos na quarta posição. Nesse vídeo vamos analisar a partida do Popov versus Novopashin em 1979, válida pelo campeonato soviético. E olha que interessante o que está escrito aqui logo abaixo da chamada da partida. Essa combinação inspirou o GM Magnus Carlsen na última partida de desempate do Campeonato Mundial de Xadrez de 2016. O que mais pode ser dito sobre isso? Então esse checkmate que está na quarta posição, o checkmate do jogador Popov, Nikolai Sergeyevich Popov, inspirou nada mais nada menos que Magnus Carlsen ser campeão mundial de xadrez em 2016. E eu vou mostrar a semelhança entre o checkmate do Popov e o do Magnus Carlsen na última partida do tie-break do Campeonato Mundial de 2016 no final do vídeo. Fica aí para você ver, que é muito interessante, realmente muito parecida a ideia que o Magnus Carlsen usou contra Sergei Karjakin em 2016. Mas vamos analisar primeiro a quarta posição. Vou colocar aqui no chess.com na análise. Essa é a partida do Popov de brancas versus Novopashin de pretas. Vamos dar uma olhada como foi essa partida. A partida começou com um D4 feito pelo Popov. Cavalo F6 respondeu Novopashin. C4. E6. Cavalo F3. D5. Cavalo C3 desenvolvendo os cavalos. C6 entra numa estrutura de semi-eslava aqui o jogador chamado Novopashin. E3 sólido, por enquanto Popov. A6 respondeu Arkady Novopashin. A4 já controlando um pouco mais aqui essa casa de B5, impedindo por enquanto a jogada B5 aí das pretas, controlando a casa de B5. Portanto, segue a partida com C5 aqui o Novopashin, atacando o centro. Bispo D3, Popov não dá nem bolas para isso, segue seu desenvolvimento. Cavalo C6, acho que com a ideia de colocar muita pressão no centro, talvez invadir a casa de B4. Roque curto fez o Popov, protegendo seu rei. Já ocorre a tomada do peão de C4 para fazer esse bispo perder um tempo. Bispo por C4 retomando. Bispo D6 desenvolve o bispo para uma casa muito ativa. Novopashin já prepara o seu roque curto. Dama E2 desenvolve a dama com a ideia de mandar um E4, de apoiar um E4, o Popov. Dama C7 também desenvolve a dama Novopashin, colocando muita pressão nessa diagonal preta. Por enquanto esse peão de H2 está muito bem protegido pelo cavalo. Então segue tomando o peão de C, fazendo D por C5, Popov. Bispo por C5 retomando aí o Novopashin. E olha que interessante, ao mesmo tempo que as pretas fizeram as brancas perder com o bispo, as brancas fizeram as pretas perder com o bispo, né? Interessante a partida. A partida segue com E4 aí feito pelo Popov. Ele desenvolveu a dama justamente para apoiar esse avanço, então ele manda esse E4, já abre a diagonal para o seu bispo de casa preta poder sair para jogar. Uma jogada importante, que ele já leva cavalo G4. Muita pressão aqui no peão de F2 com bispo e cavalo. Por enquanto esse peão está super bem defendido com torre e dama. Já fica de olho aqui ó, no peãozinho de H2, porque a dama lá de longe está mirando esse peãozinho. No futuro pode ter temas aí de checkmate em H2, tem que tomar cuidado. Como que segue o Popov? Popov segue com G3. Já fecha a diagonal aqui da dama do Novopashin. Sólido. Roque curto resolve fazer as pretas. E bispo F4 faz o Popov,
já ganhando um tempo aí sobre a dama do novo Pachim, conectando suas torres e terminando seu desenvolvimento. Nikolai Popov, aqui ele já leva E5, já fecha o caminho desse bispo aqui, novo Pachim, avança o peão, faz um contra-ataque aqui no bispo de F4 das brancas. Cavalo D5, um lance muito interessante aqui do Popov, ele não tira o bispo imediatamente, ele faz um lance intermediário, cavalo D5 atacando a dama das pretas novamente. Portanto, o novo Pachim tira a dama para D6, tira a dama aí da mira desse cavalo. Popov resolve voltar o bispo para E3, abrindo a proposta de troca dos bispos. Até o cavalo pode tomar esse bispo para diminuir a pressão aqui nessa diagonal. O novo Pachim resolveu tomar de cavalo, fez cavalo por E3. F por E3, resolveu tomar de peão para abrir a coluna aí para sua torre, o Popov. Bispo G4, já desenvolve o bispo de Casa Branca. Já crava o cavalo de F3, aqui um lance que incomoda a posição das brancas. Portanto, o Popov já tira a dama para D3. Tira a dama aí dessa cravada. Esse bispo toma, torre toma e segue a partida. Torre D8. Torre de A D8, colocando a torre e a dama. Muita pressão aqui na coluna D. O novo Pachim. Rei G2, um lance misterioso aqui do Popov. Rei G2 realmente eu não consigo entender e explicar muito bem. Talvez ele trouxe o rei para defender o seu cavalo junto com a sua torre, para talvez liberar a torre para outras jogadas, outras ideias. Eu imagino que seja isso. A partida segue com dama H6, feito pelo novo Pachim. Dama H6 é um lance esperto, fica de olho lá no peão de E3. Está recebendo 2 ataques, mas por enquanto tem 2 defesas do cavalo e da dama. Então por enquanto esse peão não está caindo. Ameaça uma invasão aqui pela casa de H3. Um dama H3 o nome do canal. Então o novo Pachim já cria algumas ameaças com esse lance. Popov resolve fazer H4. Já não deixa essa dama invadir a casa de H3 aqui. Acaba um pouquinho com as invasões aqui da dama adversária. Rei H8. Faz um lance profilático no novo Pachim, tirando o rei dessa diagonal do bispo adversário. Talvez querendo fazer um F5 aqui na posição. Dama C3, melhora a posição da dama aqui o Popov. Já tira a dama da cara da torre do novo Pachim, uma boa jogada. A dama está de olho no peãozinho de E5 junto com o cavalo. Por enquanto tem só o cavalo defendendo. Novo Pachim faz um contra-ataque, ele resolve fazer dama G6. Coloca a dama na cara do rei aí do Popov e ameaça o peãozinho de E4. Uma boa jogada também aí do novo Pachim. B4. Popov já ganha um tempo aqui sobre o bispo de C5. Ataca esse bispo. Esse peão está defendido pela dama e pelo cavalo. Esse bispo está atacado. Novo Pachim volta o bispo lá para A7. Tira o bispo aí da mira. Continua o bispo numa diagonal interessante aqui no tabuleiro. Cavalo D2. Vem para as manobras de cavalo o Popov, principalmente para defender o seu peãozinho de E4 que estava atacado pela dama. Já tira o cavalo da mira do bispo aí das pretas. A5, uma jogada curiosa aqui do novo Pachim, porque o Popov toma esse peão, faz B por A5. Não dá para retomar, pois a dama está defendendo esse peão agora no momento. Então eu não entendi muito bem essa jogada do novo Pachim, mas segue a partida. A partida segue com F5. Vem a ideia porque que ele tirou o rei, para já mandar um F5 aqui, começar um ataque pela ala do rei para cima do Popov. Popov responde com torre B1. Simplesmente põe a torre atacando o peãozinho de B7, numa coluna que está mais aberta, está semi-aberta, melhorando a atividade da sua torre, talvez querendo invadir a 7ª fileira aí, uma jogada sempre forte no xadrez, ou quase sempre. F4, não decide tomar o peão central que estava caindo aqui do Popov, ele prefere avançar fazendo F4, novo Pachim. Aqui ocorre E por F4, tomada desse peão.
E por F4, retomando o exército das pretas. Cavalo por F4, volta o cavalo, estava lá em D5 para tomar o peãozinho. Um templo sobre a dama, atacando a dama aí do novo Pachim. O que será que o novo Pachim fez nessa posição? Ele resolveu fazer uma jogada tática bem legal, bem interessante na minha opinião. Ele fez torre por D2, tomando o cavalo aqui das brancas com cheque, mas ao mesmo tempo entregando sua torre no cavalo. Porque o novo Pachim viu uma continuação legal para ganhar 2 peças por essa torre. Aqui o Popov aceitou, tomou a torre, fez dama por D2. E aí vem a ideia do novo Pachim. Ele queria tomar um peão de E4 com cheque, atacando o bispo que está solto lá na casa de C4. É exatamente o que o novo Pachim faz para recuperar aqui um pouquinho de material. Então ele faz dama por E4. Esse lance vem com cheque. Popov resolve tirar o rei para H2. Cai o bispo de C4 aí do Popov. Dama por C4. E aqui o novo Pachim trocou a sua torre por 2 peças, cavalo e bispo. E mais um peãozinho de E4. Parece que o novo Pachim está bem na fita. 2 peças por uma, mais um peão. Quando é a torre, parece que é sempre vantajoso. A ideia é que quase sempre é vantajoso para quem tem 2 peças contra a torre. Aqui o novo Pachim fica grandão. Só que aqui começa a história fulminante do Nikolai Sergeyevich Popov. Ele acha uma sequência nessa posição terrível aqui para as pretas e consegue dar o 4º checkmate mais bonito da história do xadrez. Será que ele já sacrificou tudo isso, já imaginando essa continuação? Eu acho que sim. Olha como que o Popov segue jogando. Cavalo G6. Esse lance vem com cheque. Esse lance está atacando a torre. Esse lance abriu um ataque descoberto da torre de F1 lá na torre de F8. Se o rei, por exemplo, não foi o que o novo Pachim fez, mas se o rei sair para G8, já leva mate 1 com torre por F8, acaba a partida na hora. Então o rei não pode fugir aqui para a casa de G8, tem que aceitar, não tem outra opção a não ser fugir para cá ou aceitar esse cavalo sacrificado pelo Popov. Então o novo Pachim toma esse cavalo, faz H por G6. E agora? E pergunta para o Popov: e agora, como você continua o ataque? Tá bem simples, né, gente? Tá caindo uma torre lá em F8 e o Popov não perdoa. Torre por F8. Esse lance é cheque. Única opção para o rei fugir é para a casa de H7. Ou aqui as pretas poderiam colocar até a dama na frente, mas colocar a dama na frente realmente é um lance que não é nada humano, ninguém faria. Novo Pachim faz uma jogada muito ok, tira o rei para H7. Ok, perdeu uma torre, está com 2 pontos material, virou a partida aqui o exército das brancas. E a barrinha está falando que tem mate em 5. E só é mate em 5 porque as pretas têm que sair entregando todas as peças. E na verdade é mate em 2. Qual foi a jogada nessa posição que o Popov fez que merece o 4º checkmate mais bonito de todos os tempos do xadrez? Foi uma jogada impressionante. O que você pensaria em fazer numa posição dessa? Eu pensaria em fazer torre F4 para atacar a dama e o bispo. Já acharia que seria uma jogada grande coisa, uma grande jogada, uma jogada boa. Não é muito boa nessa hora. Eu talvez faria torre por B7, tomando o peãozinho de B7, colocando minha torre na 7ª. Jogadas mais simples assim. Ou até dama D7, colocando a dama aí na 7ª. Dama D7 agora não dá, né, capivara? Bispo toma. Algumas jogadas assim eu pensaria, né? Mas o Popov fez um sacrifício de dama simplesmente espetacular. Merece com certeza o posto aí da 4ª posição.
Olha o lance do Popov no tabuleiro. Dama H6, malandro. Dama H6. Que pedrada, que jogada. Olha a ideia aqui do Popov. Se as pretas tomarem a dama de rei, leva a torre, H8 mate. O rei tá preso. A única casa que o rei poderia fugir, esse peãozinho de H4 tá lá controlando. É tipo um mate do corredor, mas um corredor lateral aqui, a coluna de H. E esses peões impedem a fuga do rei para o centro aqui, em direção do centro. Então, se tomar de rei, mate em 1. Aqui não tem outra opção, porque o rei está preso. Então, ou toma de rei, ou toma de peão. Faz G por H6. E aí chega torre por B7. Mate, malandro. As torres estão controlando a fileira 7 e 8. O rei não tem outras opções de fuga. Só não é mate em 1. Ó, o computador aqui marca mate em 3. Tem que sair entregando as peças. Tem que sair entregando o bispo para ser atropelado pela torre. Tem que sair entregando o cavalo para ser atropelado pela torre. Tem que sair entregando a dama para ser atropelado pela torre. E vai ser mate do mesmo jeito. Olha que mate espetacular do Popov. E lembra que no começo do vídeo eu falei que esse mate inspirou Magnus Carlsen? Vamos dar uma olhada no mate do Magnus Carlsen no Campeonato Mundial de 2016, agora, para entender a semelhança. Essa é a posição. Essa é a partida do Magnus Carlsen versus Sergei Karyakin. Tie break em Nova York, nos Estados Unidos, dia 30 de 11 de 2016. Aqui quem ganhasse era campeão mundial. Magnus Carlsen venceu essa partida com um checkmate muito parecido, muito semelhante à ideia. Dá uma olhada aí nos últimos lances da partida. Não vou analisar todos os lances dessa partida, vamos olhar só aqui do lance 44 para frente, para ver o checkmate maravilhoso do Magnus Carlsen. Ele disse que se inspirou lá no Popov. Dá uma olhada. Dama F6 jogou Sergei Karyakin. Sergei Karyakin está de pretas. Magnus Carlsen está de brancas nessa partida. Então, logo após o Karyakin jogar Dama F6, o Magnus fez Torre F5, colocando a torre no posto avançado, atacando essa dama aí do Karyakin. Karyakin, portanto, tirou a dama para H4. Lógico, tira a dama da mira da torre e segue o baile. Magnus Carlsen faz Torre C1, abrindo a proposta de troca das torres aqui para o Karyakin. Karyakin não quer trocar a torre, então ele faz Torre A7, ameaçando uma invasão aí na 7ª na hora certa. Magnus Carlsen segue com dama por F4, ganhando o peãozinho aqui de F4 do Karyakin. E novamente abrindo a possibilidade de troca das damas aqui para o russo. Sergei Karyakin não quer trocar as damas, então ele faz Torre A2. Torre A2, esse lance vem com cheque. Magnus Carlsen volta o rei para H1. E o Karyakin tira a dama para F2. Repara que aqui não tem mate em H2, a dama do Magnus segura, né? Então o Karyakin fez uma jogada muito forte, dama F2. Agora ele está ameaçando o mate aqui em G2. Magnus Carlsen tem que vir defender esse mate. O que será que Magnus Carlsen fez nessa posição? Ele começa com Torre C8, um plano muito parecido com o do Popov que a gente acabou de ver. Rei H7, e aqui você já imaginou o lance, né? O lance que fez aí Magnus Carlsen ser campeão mundial em 2016, manter o seu título de campeão mundial. Dama H6 com a mesma ideia lá do Popov. Olha que lindo. Se tomar de rei, leva a torre, H8 mate. Se tomar de peão, leva a torre, F7 mate do mesmo jeito. O rei não pode fugir para essa casa, está controlada pelo peão.
E aí com as torres lá na sétima e na oitava, muito parecido com a partida do Popov. Muito interessante. Se você gostou aí do quarto checkmate mais bonito da história do xadrez, que inspirou até Magnus Carlsen, dá um like aí pra gente no vídeo, se inscreve no canal para dar uma força para nós, é de graça. Eu tento trazer um conteúdo legal de qualidade aqui para vocês cada vez mais. Fiquem todos com Deus e valeu!